programa de Oxford, por exemplo, que foi um programa originalmente montado para lidar com depressão, é sobre lucidez do quanto os processos da depressão acontecem em mim, comigo, e muitas vezes gerados por mim. Por exemplo, pensamento ruminativo. Então, o paciente deprimido melhora com mindfulness ao entrar em contato com a depressão. Então, a princípio é um paradoxo. Sim, sim, sim. Então, assim, quando eu percebo a minha mente ruminando, porque eu aprendi e treinei perceber a mente ruminando, eu uso uma série de estratégias para não me engajar na ruminação, Tá. mas também para não lutar contra a ruminação. Sim. Entende? É a história de ter uma certa desfusão, pensando em... Claro. mas, ao mesmo tempo, não fugir, não evitar, né? Não tem evitação Não tem experiencial. Não tem a reforço negativo aí, né, que chama. Como não tem evitação experiencial, você tem o contato com o estímulo aversivo. Sim, exposição, mas... Exposição, habituação. Esse contato com o estímulo aversivo, no caso do pensamento ruminativo doloroso, que se volta para o passado, ele vem junto com uma intenção que é colocada pelo praticante de aceitação psicológica, de isso é parte da vida. Outras pessoas também sentem isso. É uma merda sentir isso. Dói sentir isso. É horrível sentir isso. Mas isso já está presente. Quando eu me sinto assim, como eu me comporto? Geralmente eu me tranco no meu quarto. Quando eu me tranco no meu quarto, como eu me sinto? Eu me sinto pior ainda. Você está fazendo uma análise em cadeia, uma análise funcional, uma tecnologia comportamental, a gente está falando aqui, tá? Perfeito. Então, tem a ver com essa percepção. E muitas vezes, na percepção, eu vou me engajar com isso aqui ou não. Eu vou escolher um outro comportamento, mas não como fuga ou evitação. É porque se eu me engajo no pensamento ruminativo, corre o risco de eu cair numa espiral descendente de ruminação que vai gerar o sintoma depressivo maior. Sim. Ou um sintoma mais grave, Sim. ideação suicida. Então, eu sei que a ruminação está presente porque eu estou deprimido. E a ruminação, inclusive, é uma forma de tentar me ajudar a lidar com isso, mas ela é uma forma que talvez não me ajude de fato. Sim. Então, de fato, talvez o que eu tenho que fazer é uma ativação comportamental, em vez daquilo ali. Isso. Em vez de me trancar no quarto. Aí eu vou fazer o quê? Ação oposta. Sim. Então a gente está falando aqui de behaviorismo quase, tá? Eu vou fazer ação oposta. Boa. Por quê? Porque eu aprendi com o meu terapeuta, com o meu psicólogo, com a minha psicóloga, que é importante eu experimentar a ação oposta, em vez de ficar no pensamento ruminativo. Mas não como evitação. Eu não estou fazendo a ação oposta. Eu estou fazendo como ação comprometida. Aí a gente entrou em terapia de aceitação e compromisso. Committed action. Eu já estou entrando em ação comprometida. Eu vou tentar fazer a ação oposta. Boa. Então, assim, esse deveria ser o mindfulness. Esse deveria ser o mindfulness. Até para algumas pessoas, bons colegas, bons profissionais que eu sei que estão me escutando e que eu sei que fazem isso. Galera do meu grupo de estudos que está aprendendo comigo, né? Toda segunda-feira, está aprendendo direitinho o que é, o que não é mindfulness. Então, assim, mas ficou muito forte, Arthur, esse caldo dos grupos. Dos grupos. Você faz lá 8 semanas, nunca mais volta, nunca mais pratica, acabou, entendeu? Sim. A adesão é muito mais uma baixa. experiência. É quase, uma experiência. Para algumas pessoas é legal. Sim. Para outras é uma coisa assim que a pessoa conta depois. Fiz um grupo de mindfulness, me ajudou um pouco lá. Virou um produto, virou um... Virou. E você falou que tem um mindfulness mais... Não sei se o termo é escrachado. Como é que você faz um mindfulness menos... como é que é o nome que você usa? É um pouco... Não, eu não tenho nome, mas eu brinco assim, nesse mindfulness meio Shrek, meio ogro, meio... Não há um mindfulness meio... Que é o mindfulness da vida real. O mindfulness Kung Fu Panda. O mindfulness... Boa. Porque eu sou gordinho, eu já aproveito e uso esses elementos aí, cenográficos. Mas assim... Aqui se trata sobre o mindfulness da vida real. Quando eu brinco sobre isso, eu tô querendo dizer o seguinte... Eu faço questão de contar para os meus alunos e alunos sobre as minhas misérias. Porque também... É nesse sentido. Claro, é nesse sentido. Porque é a partir delas que eu me movo, que eu me movimento. Buscando aprender com elas, buscando ter comportamentos mais alinhados com os valores que são importantes para mim. Mas não porque é o certo, ou porque Jesus espera isso de mim, ou Buda, ou sei lá quem. Autenticidade, acima de tudo. Eu acho que sim. Autenticidade, inclusive, para a gente poder ter uma troca real sobre quais são as suas misérias, o que você tem conseguido ou não conseguido fazer em relação a isso, sabe? Não significa que você está sendo conivente com elas, mas você tá compartilhando as suas dores ali, né? É nesse sentido, né? Nesse sentido, assim. Então, assim, eu tenho tentado trazer essa perspectiva um pouquinho mais viva, mais orgânica, mais real life. Porque também, Arthur, os protocolos têm que entender que, primeiro,
Eles são protocolos americanos, europeus. Sim. Que Como precisam é que de funciona? replicabilidade. Mal foram adaptados ao nosso país. Isso. Quando eu fiz o meu doutorado na URGS e eu fui adaptar o protocolo da Inglaterra, o Body Mind Training, que é o protocolo que eu trabalho, eu tive que virar o protocolo de cabeça para baixo. Tem uma situação interessante quando eu estava lá em Nova York, na UCSD, que era pra gente fazer um exercício que se chama Andando na Rua. Olha. Tem um exercício que se faz no MBCT, no programa de Oxford, que se chama Walking Down the Street, andando na rua. O exercício basicamente é assim, ó. Você pede para as pessoas fecharem os olhos e imaginarem que elas estão andando numa rua. Tá. Que elas estão andando numa rua relativamente vazia, tá? Estão andando numa rua relativamente vazia. Eu vou resumir aqui o exercício. E que em algum momento do outro lado da rua vem vindo uma pessoa. Do outro lado da rua vem vindo uma pessoa. Tá. Só disso que eu já te descrevi, imagina você contar isso para um grupo de 30 brasileiros numa sala. Ó. Sim. Imagina que você está andando numa rua relativamente deserta. Sim. E do outro lado da rua vem vindo uma pessoa. Ô, mano, metade do grupo, pelo menos, vai pensar que vai ser roubado, vai ser estuprado, vai dar alguma merda, porque passou por um assalto em alguma situação no centro da cidade ou algum parente. Só que o exercício é o seguinte, que essa pessoa que tá vindo do outro lado da rua, você olha na direção dela, ela te olha, ela te cumprimenta, tá? E você cumprimenta ela, aliás, e ela não cumprimenta de volta. Tá. E é pra você ver o que você sente. O que você sentiria, tá? O que você sente passar por isso. Porque normalmente os deprimidos, eles vão ruminar, vão falar, eu fiz alguma coisa errada, eu sou uma merda mesmo, essa pessoa não gosta de mim. Só que quando eu comecei a conduzir isso no Brasil, e eu vi as pessoas começaram a falar, Thiago, eu já fiquei mal no início, já me deu gatilho. Olha. Quando eu fui explicar isso lá na Califórnia... Os caras entendiam? Cara, eles ficaram assim no primeiro momento. É. Olha que loucura. Um americano perguntou assim, o primeiro falou assim, nossa, mas que sem noção. Deu vontade de matar aquele arrombado, cara. Falou assim, arrombado, vai morar na América Latina pra você ver, ô bobão. Sim. Eu fiquei quieto, né? O primeiro falou, nossa, mas que bobagem, não sei o quê. Aí eu fiquei quieto. Aí a segunda pessoa, com mais bom senso, pensou assim, Thiago, mas por que isso? Olha o nível de alienação dos caras que criaram o programa. Aí eu falei, gente, porque onde eu vivo, andar numa rua relativamente deserta com alguém vindo do outro lado... Andar na rua, de um modo geral, andar na rua, de um modo geral, é uma experiência perigosa para o brasileiro. Sim. Qualquer rua? Não qualquer rua, mas há muitas ruas que são perigosas. Muitos lugares de quase todas as cidades. Sim. Nossa, é assim mesmo? É, gente, é assim. Eu sou o único brasileiro nessa sala, né? Você e o chinês. Tinha um indiano, eu acho. O resto eram americanos que moram em Vermont, entendeu? Então, assim... Aí eu falei que eu ia adaptar o exercício. E eu conduzi ele da maneira que eu conduzo no Brasil. Adaptado. Porque como é que eu conduzo esse exercício no Brasil? Eu falo, vou convidar vocês a fazerem uma prática. Pessoal, gostaria que vocês fechassem os olhos, imaginassem que vocês estão andando em uma rua da sua cidade, do seu bairro. Uma rua segura, uma rua tranquila, num domingo de manhã. É uma rua talvez próxima a um parque ou uma praça que você costuma frequentar. Não tem perigo. É de dia, é um lugar tranquilo, é um lugar agradável. Bom. Tente trazer à memória essa cena. Tome um tempo para você trazer à memória. Você andando. Tem pouco movimento, é uma rua com calçada, uma rua larga com calçada dos dois lados, mas é um lugar pelo qual você gosta de caminhar eventualmente. Imagine que você está num domingo de manhã, de repente indo para uma feira, para um parque agradável. Não tem muito movimento na rua, algumas pessoas aqui a colar, entendeu? Sim. Porque eu preciso fazer isso. Então, assim, esses programas foram exportados, colonizados de lá para cá, nos últimos 10 anos. Adaptação fundamental. Agora, e é super difícil fazer o back translation. Agora a gente está começando a adaptar e descobrir isso tudo. Mas quando você faz isso, geralmente eles rejeitam. Sim, porque não está igual. Né? Sim, porque ele perdeu o poder de replicabilidade. É que uma vez a gente adaptou um teste de memória semântica, né? E um grupo de semântico era pedras preciosas e a palavra era opala. Só que todo mundo coloca o carro e diamante fora, né? Aí eu sugeri trocar pro rubi. E aí a gente resolveu e os caras ficaram, mas vai trocar e tal. Mas é porque no Brasil o Opala é o carro. Que é o carro, da nossa idade, pelo menos, né? A molecada já de 20 anos não a sabe molecada hoje não sabe porque nem não sabe nem a pedra preciosa, tá entendendo, né? Nem golzinho, sabe?